Olá pessoal, na aula de hoje vamos aprender a fazer uma massa de pizza e um molho fresco de tomate para colocar nela. Primeiro vamos aos ingredientes da nossa massa. Vamos utilizar aqui 500 gramas de farinha, que é o equivale a mais ou menos 4 xícaras de farinha de trigo bem cheia. Vamos usar 15 gramas de açúcar, que é o equivale a 1 colher de sopa. Vamos usar 10 gramas de sal, que é o equivale a meia colher de sopa. Vamos usar 30 gramas de azeite, que é o equivale a 2 colheres de sopa. 270 gramas de água, que equivale a 1 xícara e 1/4. A gente consegue visualizar aqui no nosso copo medidor. E também 10 gramas de fermento seco, que equivale a 1 pacotinho ou 1 colher de sopa. Pessoal, nessa massa vamos aplicar o método direto. Então vamos colocar aqui no bowl toda a farinha de trigo. Vamos agregar o fermento biológico seco, o açúcar e o sal. Vamos agregar aqui, misturar bem na nossa farinha de trigo. São poucos os ingredientes aqui que vai na nossa massa de pizza. Vamos colocar agora o azeite e vamos agregando aqui a água aos poucos para a gente dar o ponto aqui na nossa massa. Primeiro eu vou com a colher e depois eu vou com a mão para a gente poder sovar essa massa. Agregando a água. Vocês vão ver que é uma massa que fica um pouco firme. Então não fica tão macia iguais as massas ricas que utilizam bastante gordura, ovos, açúcar. Foi toda a nossa água. Agora a gente vai com a mão aqui agregar os ingredientes e em seguida nós vamos levar ela aqui para a bancada para poder sovar ela. Agregamos todos os ingredientes. O pessoal que está fazendo na medida caseira, vê se ela vai ficar uma massa firme. Às vezes vai precisar um pouco mais de água, ou às vezes vai precisar um pouco mais de farinha de trigo. Então vocês vão ter que ir acertando o ponto aí da massa de vocês. E agora aqui, vamos sovar ela por mais ou menos uns 10 minutos. Agora é importante aqui a gente desenvolver bem o glúten da nossa massa. Então, a sova aqui vão ser por 10 minutos. Pessoal, então agora, passado 10 minutos de sova, nós vamos colocar essa massa aqui para descansar dentro do bowl. O importante agora é passar um pouco de azeite no fundo do bowl e um pouco de azeite aqui na nossa mão, para a gente besuntar essa massa aqui, porque como ela é uma massa muito firme, ela acaba ressecando com facilidade. Então a gente vai passar o azeite e nós vamos fazer aqui o primeiro descanso da nossa massa de 20 minutos, pessoal. Uma bola grande de 20 minutos o descanso.
Vamos tampar aqui o bowl, deixar ele num lugar frio aí dentro da sua cozinha, né? Num lugar que não esteja tão quente. E vamos voltar daqui a pouco. Pessoal, então, passado 20 minutos de descanso da nossa massa, já deu para ver que ela começou a dar uma leve fermentada. Agora nós vamos fazer o porcionamento dela. Deixa eu pesar. Eu já tinha pesado ela aqui, a massa. A gente tem mais ou menos 860 gramas de massa. Nós vamos dividir ela em 6 partes. Nós vamos ter aqui 6 pizzas. Então, vamos cortar ela aqui e a gente pesa. Vou fazer aqui para ficar tamanhos iguais. É uma pizza, pessoal, com a massa bem fininha, hein? Quem quiser ela mais grossa, daí pode deixar com pedaços maiores. Cada pedaço aqui de massa tem mais ou menos, vamos ver aqui, na faixa de 130 gramas. Ó, vamos colocar tudo aqui pra gente ver o peso real dessa massa. Ó, 837 gramas tem o rendimento total da massa. Nós porcionamos em 6 pedaços de mais ou menos 130 cada massinha aqui. Agora nós vamos bolear essas massas, ó, fazendo esses movimentos. Se quiser fazer com as duas mãos, caso a massa fique muito grande para bolear, você pode também. Vocês vão ver que a gente vai abrir bem fininha mesmo, igual pizza italiana. Feito isso, pessoal, agora a gente vai deixar ela fermentar até ela dobrar um pouco de volume. Mas mais ou menos aqui uns 40 minutos, porque a temperatura tá quente. Então eu vou colocar aqui a massa, vou deixar ela descansando, vou deixar ela aqui coberta na bancada com um pano, para ela não ter perigo de ressecar. E eu vou mostrar como eu vou fazer o meu molho de tomate fresco. Pessoal, os ingredientes para o molho de tomate fresco são bem simples. Nós vamos precisar de 5 tomates, que equivale a mais ou menos 500 gramas de tomate, 2 colheres de sopa de azeite, que equivale a 30 gramas de azeite, 1 colher de chá de açúcar, mais ou menos 8 gramas, e 1 colher de chá de sal, mais ou menos 5, 6 gramas, e orégano a gosto. Nós vamos levar todos os ingredientes aqui no copo do liquidificador. O tomate só cortado em pedaços grandes. Pessoal, caso o seu tomate não esteja tão maduro, eu dou a dica para vocês colocarem aí 2 colheres de sopa de extrato de tomate da marca Elefante, porque ele fica bem vermelho. Nós vamos colocar aqui o sal, o açúcar, uma pitada aqui generosa, né, de orégano. Pessoal, o azeite a gente vai acrescentar nele depois de batido. Então eu vou colocar aqui no copo do meu liquidificador e vou levar para bater por alguns segundos até eu ver que ele esteja bem líquido. Pessoal, aqui a consistência do meu tomate, eu bati ele, não foi nem 1 minuto batendo. Às vezes você vai precisar dar uma chacoalhadinha aí no liquidificador para conseguir bater. Não acrescentem água. Ó a textura que ele vai ficar. Ele fica meio líquido mesmo, mas com os pedacinhos da polpa. Vamos tirar todo o excesso aqui. E nós vamos agora acrescentar o azeite. E vamos misturar aqui com a colher. Por que eu não bati o azeite? Para ele não clarear, porque quando eu bato gordura no liquidificador, ele tem tendência de ficar muito claro.
Então eu vou acrescentar ele aqui agora. Se ficou pedacinhos de tomate, não tem problema. Pode deixar desse jeito mesmo na pizza, que fica mais rústico. E aqui eu acrescentei. Aconselho vocês a provarem para ver se está legal de sal. E aqui está pronto o nosso molho para depois a gente fazer a pizza. Pode deixar ele descansando na geladeira até o momento de utilizar. Pessoal, os recheios da pizza então vão ser opcionais. Eu vou fazer pizza de calabresa para mostrar para vocês e depois eu falo aqui a quantidade dos ingredientes que eu vou estar utilizando. Pessoal, passado o tempo aí de fermentação, já coloquem o forno para pré-aquecer o máximo que vocês tiverem aí no fogão de vocês. No caso do forno lastro, né, a 250 a 300 graus e no turbo 200 graus. O ideal de pizza, pessoal, é fazer no forno a lenha, mas aqui a gente adapta fazendo, né, no forno nosso de casa. Então a gente vai precisar aqui, agora para abrir a massa, vamos pegar a farinha de trigo. A gente vai precisar colocar bastante aqui na bancada. Vocês vão usar o rolo ou uma garrafa de vinho. Sem dó de farinha de trigo aqui, ó. E nós vamos começar a abrir. Ó, vamos virando. Você viu que tá grudando no fundo da bancada, mais farinha de trigo, sempre sem dó aí de pôr farinha. Eu vou abrir uma sozinha, depois eu vou ensinar como é que abre com duas massas. Viram? Vai ficando. E o ideal é que ela fique bem fininha mesmo, porque ela vai crescer um pouquinho também depois no forno. Depois, com a ajuda da mão, ó, você vai passando e você vai conseguindo deixar ela bem redondinha. Então ela fica uma pizza, ó, de média para grande, ó. Então ela tem aqui mais ou menos uns 40 centímetros de diâmetros. Se eu fizer aqui, ó, para deixar um pouco mais fina, mas olha que fininha que é a espessura dela, pessoal. É mais ou menos 1 milímetro de espessura. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente pega um fundo de uma assadeira, polvilha farinha de trigo, e a gente vai abrir todas as massas primeiro. Então eu vou colocar ela aqui em cima. Entenderam? E agora eu vou abrir outra massa. Agora eu vou abrir uma, mostrando como é que consegue dar para abrir com duas bolas aqui de massa. A gente amassa um pouquinho na mão, pega outra bolinha, amassa ela, bastante farinha. E aqui, ó. Coloca uma em cima da outra. Vamos fazendo esse movimento. O ideal aqui, ó, colocando sempre farinha no fundo, para não ter perigo de grudar. Eu utilizava bastante essa técnica de duas massas no hotel onde eu trabalhei, quando eu fiquei trabalhando na parte de pizza. Porque a gente tinha que abrir todo dia 90 massas dessas daqui de pizzas. Então imagina o trabalhão, né? E quanto tempo levava. Então já ganhava tempo fazendo isso, ó. Viram? Agora pega, sem dó aqui de farinha de trigo, ó. Porque senão gruda. Não tentem abrir duas massas sem colocar farinha de trigo, porque não vai dar certo.
deixamos aqui do mesmo tamanho da outra. Sempre colocar lá a farinha de trigo para colocar uma massa em cima da outra. Como eu já falei para vocês, já liguem o forno para deixar ele bem quente. Vamos abrir mais uma aqui. Vou abrir mais uma agora sozinha para vocês verem. Mais uma massa. Agora vamos abrir as duas últimas bolas. Eu vou abrir ela com duas para vocês visualizarem mais uma vez. Sem dó de farinha de trigo. Esse excesso de farinha que vai ficando aqui na bancada. Vocês viram que eu sempre vou virando a massa, independente se estou fazendo com uma ou estou fazendo com duas. Outra aqui. Vamos só deixar essa aqui mais redondinha, ó. Com a ajuda da palma da mão, aí esfregando ela, você consegue deixar ela redonda. Já temos aqui mais uma massa. Então vira. Eu tenho aqui uma pilha de massa e agora eu vou fazer o pré-assar dela, antes da gente colocar o recheio. Pode colocar o recheio e fazer já? Pode, mas eu aconselho o pré-assar porque ela fica com a massa um pouquinho mais sequinha. Então eu vou mostrar isso agora. Pessoal, como que nós vamos pré-assar aqui a nossa massa? Então, vocês vão pegar agora uma outra assadeira, a gente vai colocar, então vai pré-assar ela uma por uma. Ó, coloca ela aqui dentro da assadeira, se quiser esticar um pouquinho mais, ó, vocês viram, ficou uma pizza grande. E nós vamos levar agora no forno. O forno tem que ser bem quente, daí eu vou marcar quantos minutos eu vou deixar ela aqui no forno, para vocês terem uma base aí e para vocês verem o resultado, como que ela fica. Pessoal, ó, deixei ela 5 minutos no meu forno. Estão vendo que ela forma um monte de bolha, é normal. E daí, ó, passo ela para uma outra assadeira e nessa assadeira que está quente, já coloco outra massa e já levo ela para pré-assar. O que eu posso fazer, pessoal? Pré-assar todas as massas ou e já colocando o recheio e levando para assar. Então eu já coloquei outra para pré-assar e agora eu vou mostrar aqui como é que eu recheio ela. Então ela fica bem firminha e agora ela não tem perigo de ficar aquela massa que o recheio vai deixar ela mole. Porque a gente não está usando forno a lenha, a gente não está assando diretamente na pedra, né? Então a gente está fazendo na assadeira, por isso a gente precisa fazer isso.
Então nós vamos pegar aqui o nosso molho de tomate. Nós vamos usar aqui mais ou menos umas 2 a 3 colheres aqui de molho na nossa pizza. Pessoal, sem exagero no recheio. A gente não tá fazendo aquelas pizzas que eu falo que é a pizza que a gente compra aí na pizzaria da rua da nossa casa. As pizzarias do bairro aí, né? Que elas são bem recheadas. Não tô falando que essas pizzas são ruins. Mas elas acabam aí tendo muito recheio, elas lembram uma torta. E a gente tá fazendo uma pizza que a massa é mais fininha, mais delicada, né? Uma pizza que lembra mais as características da pizza italiana. Então, ó, sem exagero. Eu usei mais ou menos umas 3 colheres de molho. Sempre a gente vai deixar uma bordinha de massa sem nada, ó, até para ficar aquela massinha sequinha, crocante. E para cada pizza dessa, eu coloco em média aí de 100 a 150 gramas de mussarela. É pouquinho mesmo, não é uma quantidade bem exagerada. Como eu falei, eu quero uma pizza leve, uma pizza que praticamente você consegue comer uma sozinho. Então vocês vão colocar uma média de 100 a 150 gramas de mussarela. Vai depender do gosto seu. Pessoal, se quiserem fazer bem recheada também, fiquem à vontade. Essa massa também dá para fazer pizza doce, porque o sabor dela é bem neutro, né? Não tem um sabor forte. Eu vou fazer a minha aqui de calabresa. Então, coloquei a mussarela. Então, o jeito também de montar a pizza aí, cada um tem o seu. Em São Paulo, geralmente o pessoal come pizza de calabresa sem a mussarela. Eu já prefiro com. Então, coloquei a mussarela, agora eu vou vir com a minha calabresa. Também sem exagero. Calabresa fatiada bem fininha. Aqui vai uma média também de umas 80, 100 gramas de calabresa, não é muito. E o legal dessa massa, pessoal, essa quantidade que deu aí 6 pizzas, você pode ou congelar ou guardar ela por uma semana aí dentro da geladeira mesmo, e daí todo dia você consegue assar uma pizza. O molho de tomate também conserva aí uma semana dentro da geladeira. E pessoal, eu falei, o meu forno foi 5 minutos para pré-assar, às vezes vai precisar um pouco mais. Você vai ver que ela vai começar a ficar mais sequinha e cheia de bolhas. Vou colocar aqui o que eu gosto na pizza de calabresa, mas isso é opcional, né? Umas fatias aqui, ó, de pimentão vermelho. Mas isso aqui é bem opcional, pessoal, não é todo mundo que gosta aí de pimentão na pizza, hein? Agora vamos pôr cebola. Pode fazer de frango, pode fazer com catupiry, pode colocar atum. Então o recheio fica bem opcional, vocês podem fazer como vocês quiserem, né? O importante aqui é a gente fazer a nossa massa. Agora eu vou jogar umas folhinhas de manjericão. Aquele sabor de pizza italiana e umas azeitonas aqui para decorar. Vou colocar 5 azeitonas aqui. Ó que bonita que ficou a montagem aqui da nossa pizza. Vamos dar uma olhada aqui no forno como é que tá a nossa outra massa. Já vou tirar essa e vou levar a nossa pizza aqui para poder assar. Pessoal, mais ou menos de 10 a 12 minutos a pizza vai estar pronta. Mas, como eu já falei, vocês vão ter que verificar o forno de vocês. Como que eu vou saber se ela tá boa? Assim embaixo, ó, já tá bem dourada, ó. Estão vendo? Eu levantando ela aqui. Então quer dizer que ela tá bem sequinha. Então essa daqui é a nossa aula de pizza. Eu vou cortar um pedacinho só para vocês verem a crocância.
Não sei se vocês conseguem escutar, ó, mas quando a gente pega nas bordinhas faz um crack. Então ela fica quase com as características aí do forno a lenha, né? Lógico que não vai ficar parecido. Uma pizza no forno a lenha a gente consegue assar uma pizza fininha dessa daqui em 2, 3 minutos. Daí no nosso forno acaba demorando um pouco mais. E ó, ela rende aí, ó, ou 4 pedaços grandes, ou você pode dividir ela aqui em 8 fatias. E fica bem legal para você fazer uma noite da pizza aí na casa de vocês, ó, porque vocês viram 500 gramas de massa rende 6 pizzas. Então rende aí uma quantidade grande. Deixa eu só terminar de cortar para a gente poder finalizar aqui a nossa aula. E essa aqui é a nossa aula de hoje, então a pizza. Espero aí que vocês tenham gostado.